Igreja, estenda suas mãos em nome de Jesus. Deus amado e Deus querido, Senhor, neste momento nós apresentamos a vida da tua filha, Senhor Deus, que vai trazer uma palavra, Senhor, para a tua igreja. Será uma palavra do teu coração, Pai, para os nossos corações, Senhor. Eu peço, Deus, a tua bênção, Senhor, sobre a vida dela, Senhor, que ela possa ser tremendamente usada, Senhor, pelo teu Espírito Santo aqui neste lugar, Pai. E de antemão, Senhor, eu já quero, Senhor, pedir bênçãos, Senhor, sobre a vida dela, que os seus sonhos, Pai, possam ser realizados, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, aqui neste lugar, céus abertos, Senhor Deus, para abençoar, Senhor, esta igreja, Senhor Deus, através da vida da tua filha, Senhor. Se você crê nesta oração, diga amém e receba a pastora Andresa aplaudindo a Jesus. Paz seja com todos, amém, igreja? A alegria é toda minha, pode ter certeza disso. E quando eu vim ali, que eu moro aqui direto, na Arthur Carvalho, eu falei, pastor, nós somos quase vizinhos, mas eu vinha de lá para cá contemplando a glória de Deus nesse lugar, digam amém. E quando eu pisei aqui, tem uma música que fala, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E o quê? No meio da igreja ele passeava. E eu percebo a glória de Deus aqui. Tem sonhos de Deus aqui. Tem lágrimas que você já chorou, que alguém já chorou, e eu sei que Deus vai realizar nesse lugar. Digam glória a Deus, porque aqui é lugar de profeta, aqui é lugar de povo de Deus. Digam amém. Vocês estão felizes? Sempre que a gente pergunta isso, parece um clichê, né? Tô feliz, tô cheio de problema, eu não consegui pagar a conta. Talvez a Equatorial passe lá em casa, amados. A alegria do Senhor é a nossa força, digam amém. Então nós estamos aqui por amarmos a Deus. Quem ama a Deus, diga amém. E como que eu provo que eu amo a Deus? Obedecendo a Ele. E eu estou aqui porque Ele disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, digam amém. Nós estamos hoje com esse tema da fé corajosa. E a gente vai falar do DIP, que é o domingo da igreja perseguida, que já aconteceu esse ano, mas eu vou te convidar a que ela venha acontecer todos os dias no seu coração, digam amém. Inclusive, pastores, eu quero convidar vocês, dia 9, é uma quinta-feira, vai estar o representante da igreja perseguida, viu, pastora Ariana? Eu preciso que o pastor libere a senhora e a equipe, eles, para estarem ali no Alto do Turu. Ele entrou em contato conosco de São Paulo, uma amiga nossa deu o nosso contato e ele vai falar exatamente da igreja perseguida. Ele é da Portas Abertas, a pessoa que vem de São Paulo para falar um pouco. Então, assim, por que nós vamos estar aqui? Nós apresentamos, oramos e vamos ler a palavra. Mas o convite de hoje, dessa noite, sabe qual é? Pergunta para o seu irmão, sabe qual é, irmão? Sabe qual é? Orarmos. A oração, ela vale muito em seus efeitos de um justo. E nós estamos com a pastora Ariana, que ela é a coordenadora do AMAI estadual. Então esse é uma honra para nós. Inclusive esse mês ela vai fazer um monte de live, porque esse mês é o mês do sim, né? Que é o mês da intercessão missionária. Então ela já está liberada aí. Eu falo assim, olha, vocês trabalhem para Jesus, porque eu também estou trabalhando assim como Jesus fala. Então coloca a mão assim no teu coração, respira fundo assim, ó. Sabia que quando você respira, o Espírito Santo brada, porque ainda tem vida aí. E se tem vida, tem esperança. Se tem vida, tem milagre. Se tem vida, tem presença de Deus. E com a presença de Deus, não há impedimentos. Quando eu respiro, quando você respira, mostra o poder absoluto de Deus. E essa respiração, na pandemia, quantos queriam aqueles aparelhos para respirarem? A Eliana, que é enfermeira, ou alguém aqui mais, mas a respiração, ela é uma dádiva de Deus todos os dias. Então eu não sei o que você está passando, mas nessa noite, acredite, ainda tem esperança para você. Ainda tem esperança para mim. E onde, pastor, eu encontro se eu estou passando tanta luta?
o Senhor está contigo, está contigo, está comigo todos os dias da sua vida. Então você vai colocar a mão no seu coração e você vai dizer: Senhor, obrigada. Fecha os teus olhos, porque ninguém vai levar a tua carteira, até porque tu está sem dinheiro aí, hoje é dia 20. Então o Senhor multiplica a oferta. Mas Deus, eu estou aqui para te agradecer porque o Senhor nos deu a misericórdia, porque a misericórdia se renovou, porque o teu poder, ó Deus, se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu, Deus, estou aqui como profeta enviada por ti para declarar vida nesse lugar, debaixo do teu sangue. Eu peço, Deus amado, anjos liberados, anjos com espadas de fogo, anjos, ó Deus, para dissipar as trevas e toda a palavra de maldição que foi lançada sobre esse lugar, debaixo da autoridade que há no nome de Jesus. Palavras, inveja, calúnias, difamações sejam agora repreendidas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse lugar pertence ao Senhor. Esse povo pertence ao Senhor. Aqui é casa tua, morada tua. E nós pedimos o teu sangue sobre nós. O teu sangue sobre nós. Nos esconde, Senhor. Nos esconde, Deus, debaixo das tuas asas. Quando você está na presença, você precisa abrir os lábios. Porque a gente murmura tanto. A gente fala tanta coisa que não deve. E na hora de orar, que é para aquele que pode tudo, a gente trava. Mas Satanás não vai mais travar a tua boca nem a minha. Diga glória a Deus. Enquanto a gente glorifica aqui, você diga aleluia aí. Enquanto o pastor dá uma palavra de vida, você diz eu recebo. Às vezes saímos de casa com o coração fechado, com o coração magoado, culpando todo mundo. Tenha autorresponsabilidade. A culpa não é de ninguém, a não ser se você se sentir culpado. Mas se você se sentiu culpado, que você tome agora a graça de Deus para você. Daniel 3, no 16 ao 18. Nossos irmãos da igreja perseguida estão no Oriente Médio, estão na Ásia, estão em tantos países e nações. Mas muitas vezes nós não estamos entendendo o poder da igreja. Quem achou, diga amém. Então você pode ficar de pé para a gente ler, quem puder. Quem não puder, que o seu coração esteja em Deus. Responderam, 1, 2, 3. Responderam Sadraque, Mesaque, Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder este negócio. A minha versão diz isso. E aqui diz o quê? Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Diga glória a Deus. Você pode sentar, fica com a sua Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei Nabucodonosor isso: não necessitamos de responder sobre esse assunto. O que ele estava querendo dizer? Quando ele, Nabucodonosor, sugeriu que ele adorasse outros deuses, ele falou assim: mano, tu já sabe que eu estou fechado com Jesus, então não adianta tu me falar isso desse jeito, porque não tem necessidade. Eu já falei que eu estou fechado com Jesus. Quem está fechado com Jesus, diga glória a Deus. Então quando o erro, quando o pecado, quando tudo vier contra, você vai dizer: eu não estou te entendendo, eu estou fechada com Jesus. Eu não sei que necessidade, minha irmã, tu tem de me dizer isso, porque eu estou com Jesus. Essa é uma afirmação que eu e você precisamos ter todos os dias. Uma vez que Ele me deu a respiração, eu tenho a ação do Espírito de profetizar sobre mim. Eu não sei por que tu está me dizendo isso. Nós também temos um processo, abrindo aspas, de regularização das nossas terras, das nossas igrejas. Nós temos mais de 50 anos no Maranhão.
E uma das coisas, pastor Patrick, que Deus falou ao nosso coração foi: regulariza, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a gente pensando assim, documentar não é importante. É sim, porque o mundo espiritual precisa entender que você está com tudo direitinho. E nós estamos nessa dependência e nós estamos organizando esses documentos. E o Espírito Santo fala assim, vai e faz a tua parte. Porque tentar, nós estamos tentando, né, pastor? Quantos anos tem essa igreja? 25 anos, a minha idade, estou brincando. 25 anos. Mas ela vai ser documentada, diga glória a Deus. E no dia que sair o documento, você vai dizer: eita, até aqui nos ajudou o Senhor, diga glória a Deus. Nabucodonosor quis oferecer a esses amados irmãos uma proposta. E na tradução, de fato, significa que era algo que não tinha respeito com aquilo que ele pensava. Sadraque, quem está aqui o Sadraque? Cadê o Mesaque e o Abednego? Quem está de fato sendo jogado na cova de leões. Amados, quando eles disseram isso para Nabucodonosor, sabe o que ele fez? Ele aqueceu quantas vezes mais? 7 vezes mais. Quando você afirma que você é de Jesus, que você não desiste do caminho, que você permanece nessa igreja, que você permanece com o chamado, talvez vão aquecer 7 vezes mais, mas não te preocupa. Por que ele aqueceu 7 vezes mais? Dizem que porque tinham 7 deuses. Então cada um era para dizer assim: para esse Deus, para esse Deus, para esse Deus, esses aí vão morrer. Mas você não morre não. Mas sabe quando você não morre? Quando você decide de que lado você está, da direita ou da esquerda. E isso é literalmente. Nós estamos no ano político e nós temos que abrir a nossa mente, porque política é religião. O Oriente Médio, que está nas 15 igrejas, 15 nações mais perseguidas, agora no Oriente Médio, se você declarar ser cristão, você está cometendo um crime contra o Estado. Você e eu podemos entender e abrir a nossa mente de que nós temos que votar em pessoas que são de Jesus. Digam amém. Porque quem vai defender quando forem lá e fizerem as leis contra a igreja? Nós estamos falando da igreja perseguida e a gente pensa que está só lá no Oriente Médio. Não, gente. Ontem eu sou capelã. Diga parabéns para mim. Eu sou capelã e hoje é o dia do capelão, viu? A Ariana é capelã, parabéns para nós. E nós estávamos ontem num culto de ações de graças. E sabe o que eu fiquei sabendo pelo secretário de assistência às igrejas e instituições religiosas? Que está sendo proibido evangelizar no terminal. Aí você vem me dizer que você já não está, eu já não estou sofrendo a perseguição de fato ainda não, mas eu já estou sofrendo o quê? O prenúncio da perseguição. Ontem o nosso presidente da Unicad pediu ao governador: não estou fazendo e pedindo que você vote em ninguém, eu estou dizendo o que está acontecendo no cenário. Que nós fomos impedidos de evangelizar nos CAPs de São Luís. Isso está certo ou errado? Diga lá, está certo ou errado? Mas se você votar em alguém que não acredita na família, que não acredita em Jesus, que não acredita no que eu acredito, você um dia, eu vamos ser perseguidos como no Oriente Médio. Sim ou não, igreja? Então, nós estamos aqui nessa noite representando e defendendo a nossa fé, assim como os nossos irmãos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles defenderam a sua fé. Você está defendendo a sua fé? Você tem um posicionamento, as pessoas sabem que você é do lado de Cristo mesmo. Como, pastora, que vão saber? Na fila do banco, na fila do hospital,
no trânsito. Tem crente que desvia toda vez que dirige. Toda vez que dirige, desvia, porque briga com todo mundo. A minha filha tirou a carteira, diga glória a Deus. E aí, ela dirigindo falou outro dia, está começando agora. E aí ela disse, mas eu não sei por que esse fez isso. Eu falei, parou. Porque tu estava como pedestre outro dia. Agora você está dirigindo. Não, calma aí. Quando a gente está do outro lado, e a prioridade são quem? Os pedestres. A gente sempre aprendeu isso. Mas sabe o que acontece? Quando a gente está num lado favorável, nós não somos ainda a igreja criminosa por aceitarmos a Jesus. Mas no Oriente Médio já é crime. Para alguns lugares, servir a Jesus é crime. Mas nós somos resistência, diga glória a Deus. Nós, eu e você, continuaremos nas células, no evangelismo, na oração. Nós vamos conseguir vencer. E esse lugar é profético para essa terra. Esse lugar já sofreu. Eu não sei a história desse lugar, mas quando eu estava aqui, Deus dizia que palavras foram lançadas para destruir vidas de pessoas. Mas em nome de Jesus Cristo, está amarrado, repreendido toda obra de inveja, macumbaria, feitiçaria, que disseram que iria fechar. Eu não sei a história desse terreno. O senhor sabe o que era antes aqui? Era um centro de quê? É bom o senhor saber, para remirmos a terra. Eu aconselho que a igreja faça um mapeamento espiritual dessa terra, dessa rua, da rua de trás, da rua de frente, para que vocês comecem um novo tempo hoje nesse lugar, diga glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui. Mas Ele precisa usar você, Ele precisa usar, porque é na sua fraqueza que você vai ser fortalecido pelo Senhor, diga amém. E aí, no 16 ele disse, não necessitamos te responder isso. Uma fé, sabe o quê? Inabalável. Sabe quando a nossa fé é abalada, pelo menos a minha? Eu falo, Jesus, eu quero ter, Senhor Espírito, o dom da fé. Porque tem gente, parece que é de ferro, né? Não, vai dar certo e dá mesmo. Mas a minha fé é abalada quando meus filhos estão doentes. Eu fico outra pessoa. Eu fico assim, desnorteada. Eu falo, Jesus, me converte porque eu não estou conseguindo. Quando uma dá febre, eu já fico desesperada. Aquela dali, quando deu 2 anos de idade, deu catapora, deu febre, deu convulsão. Até hoje eu sou traumatizada. E aí eu falo, Jesus, eu quero ser curada disso. Eu quero ter a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Leia o 17 rapidinho. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Você está lendo? Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. De quem você precisa ser livre hoje? Está dentro de você? Ou está fora de você? Porque muitas vezes está dentro de nós. É a mágoa, o ressentimento, é falar demais, é murmurar demais e orar de menos. Aí, no 18 fala o quê? E se não, fica sabendo, ó rei, que se não serviremos a teus deuses, não serviremos a teus deuses, não adoraremos as estátuas de ouros que tu levantaste. Quer dizer, se o Senhor não nos livrar lá do fogo, não tem problema. Mas aí eu não vou adorar teu Deus, não. Você tem essa fé para dizer, eu vou servir a Deus. Não importa o outro, eu vou servir a Deus. E a tua posição vai gerar um destino. Se você na hora do embate, você fraquejar para agradar, você vai perder. Mas se você se posicionar, o Senhor enviará anjos para te guardar.
Porque ele diz: eu darei ordem aos meus anjos para te guardar. Aí tem um anjo do teu lado. Aí tem um anjo com espada de fogo. Aí tem um anjo para te guardar, para me guardar, para guardar essa igreja, para guardar a minha casa. Depende de um posicionamento. Os anjos estão lá disponíveis para serem enviados na tua casa, para quebrar a maldição hereditária, para quebrar a doença, para quebrar a dureza do coração. Mas eu preciso querer. Esses 3 poderiam, para não morrerem, aceitarem, se submeterem. A igreja perseguida está hoje morrendo. São mais de 588 milhões de pessoas que morrem em nome do Evangelho, enquanto eu e você não queremos ir evangelizar. Gente, saber que não pode fazer um evangelismo no terminal me assusta, não te assusta não? Saber que no CAPES, ontem fizemos um pedido através do governador, nós queremos ir no CAPES sim. Então nós pedimos que o senhor libere. Porque nós temos um projeto de lei que foi sancionado pelo governador para que os capelões entrem nos hospitais, nas escolas, nos presídios. E tu quer saber um negócio, pastora? Na minha igreja eu não tenho nenhum cargo. Que bom, você está livre para ir no presídio. Você está disponível para ir no hospital. Lá na minha igreja, que eu tenho uma igreja, sou pastora hoje daí, aqui é Vila Nazaré. Um membro de uma igreja, na verdade, ele é esposo de uma irmã. Todas as vezes que ele ia para a igreja, tinha uma palavra: se arrependa, volta para Jesus. Se arrependa, volta para Jesus. E ele não conseguia. Ele sofreu um acidente na BR. Eu mandei para a Ariana aquela foto. Esse osso dele aqui, que é aqui a rótula, ele não sei como, ele parou aqui. Quebrou, desceu, está aqui. Ele está no socorrão. E a sua esposa é advogada, muito querida, eles são muito amados. Ele sempre estava com a gente. E na terça-feira passada, eu falei, eu preciso visitar. E aí ela falou, pastora, só 4 da tarde. Eu falei, mas gente, eu preciso ir agora, porque eu moro muito longe, no Socorrão 2, lá na Efigênia, e eu moro aqui no Meritiba. E aí o Ronaldo lembrou, pastora, a senhora é capelã. Eu falei, nossa, é verdade. Peguei minha carteira, cheguei lá, sem a carteira, eu falei assim, tudo bem, querida? Boa tarde, boa tarde. Falei assim, eu queria visitar uma pessoa. Não pode. Eu falei, mas eu sou capelã. Não pode. Eu disse, eu sou capelã. Aí o do lado falou assim, cadê sua carteira? Eu falei, está aqui minha carteira. Eu não recebi a de 2026, segurei aqui de lado. Eu falei, está aqui minha carteira. E aí ele falou, se você tiver, pode ir. Gente, pensa no orgulho do evangelho quadrangular entrando ali. E aí, entrei, quando eu cheguei, ela estava no corredor, porque eles estavam no corredor, não tinha leito. Gente, quando ela me viu, eu ouvi ela dizendo, lá vem eles. Ela me abraçou chorando. E ela disse, ô pastor, eu já briguei tanto. E ela me abraçou, e esse abraço, amados, eu acho que foi mais favorável a mim do que a ela. Eu abracei ela, eu falei assim, Jesus está cuidando de tudo. E esse rapaz sentindo muita dor, porque não tem material hospitalar, não tem, eu já pedi para um monte de gente. Você pode servir a Jesus no hospital. E o nosso pastor do Nicade falou uma coisa interessante numa reunião nossa. Eu encontro pastor e irmão no shopping, na churrascaria, na pizzaria. Eu encontro os irmãos, pastores, os missionários. Quem é missionário aqui? Eu sou missionário. Porque costumavam dizer que missionário é aquele que não tem nenhum cargo. Não. Jesus era o maior missionário. Eu sou a inspiração, inspirada por Jesus. O missionário, amados, não desmerecendo que eu sou pastora também, o missionário é o que tem coragem de ir.
E quem dera que todos os pastores fossem missionários. Infelizmente, isso é um outro assunto. Ainda não temos como falar sobre isso agora. E ele disse, sabe o quê? Ainda não encontrei, gente, nenhum pastor na penitenciária. Eu não encontro pastores lá, missionários evangelizando. A penitenciária de Pedrinhas vai precisar de 8 equipes de capelões. Nós vamos formar várias equipes, porque tem uma secretaria que é para assistência social, que está precisando dos crentes, dos evangélicos, dos remidos, dos Sadraque, Mesaque e Abidinego. Para irem lá, para dizerem do amor de Jesus. Quando eu abracei, eu senti a cura em mim, o dever cumprido de ter ido lá. Quantas pessoas são hospitalizadas, quantas pessoas são presas, quantas mães perdem os seus filhos no tráfico de droga. Olha, o filho da irmã foi preso, é um bandido, amados. Não queira estar no lugar dessa mãe. Não queira. E aí nós vamos hoje orar para que o nosso coração seja missionário, mas a nossa oração, ela seja revertida em ações. Se você está precisando de cura, ore por alguém para ser curado. Se você está precisando de um emprego, ore para que Deus abra as portas de emprego de alguém. Porque aquilo que eu desejo para o outro, eu vou ter, diga glória a Deus. E vamos ver aqui no 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou até o aspecto do seu semblante, no Daniel 3,19. Ele falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou os homens mais fortes, os mais bombados, para que levassem os nossos irmãos para lá. E sabe o que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abidinego foram para serem lançados no fogo. A gente já ouviu isso. Mas sabe o que é impressionante? Então, aqueles homens, eles foram atados com suas capas, seus calções, os chapéus. É a primeira vez que na Bíblia fala, e única, de chapéu. Mas por que, pastora, que meteram um chapéu no caboclo para poder ele morrer de chapéu? É? Sim ou não? Botaram as roupas nele, botaram um monte de roupa. Onde você passa, você carrega unção. As suas vestes são reais. Só que o inimigo não sabe. Rainha Esther se levantou, jejuou e depois ela se vestiu de vestes reais. Quem está vestido de vestes reais aqui, diga glória a Deus. Essas roupas que você e eu estamos usando, elas podem curar alguém, elas podem te livrar do mal, porque elas têm a unção, o poder de Deus. Não menospreze a pregação de alguém, o louvor de alguém, o teatro de alguém, a unção que alguém carrega, porque essa unção que você despreza é a unção que você nunca vai carregar. Aí você diz, ainda bem não. Porque só ela sabe o preço que ela paga. Só o pastor sabe, só a irmã sabe o preço que paga. Aí meteram o chapéu nele. Aí meteram a roupa em Sadraque, Mesaque. Você já tinha ouvido falar desse chapéu? E dessa roupa? Pegaram a roupa, como se ele fosse catar um sururu, um caranguejo. Queima tudo, que não quer que para ficar nada. Mas sabe por que eles fizeram isso? Pensando que essa roupa era inflável, inflamável, ia pegar fogo mais rápido. Aí tem aquela música, eu não sei cantar. Quem sabe cantar essa música? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando jogaram eles, os homens que jogaram, todos foram queimados. Os seus inimigos serão destruídos agora, no nome de Jesus.
Essa doença tem que bater em retirada. Essa enfermidade bate em retirada agora. Seja curado, Daniele. Seja curada, meu irmão, dessa mágoa, desse ressentimento, desse espírito de altivez, dessa inveja. Porque senão você vai morrer. Se você não deixar as vestes reais tomarem conta, o inimigo toma conta. E ele precisa de uma pessoa e não vai ser eu. Diga, não vai ser eu. Não vai ser eu que o inimigo vai usar. Diga isso. Não serei eu. Eu serei usado para a glória de Deus. Acorde e durma dizendo o que eu vou fazer hoje para Jesus. Que tarefa eu vou cumprir. A pastora me chamou, o pastor me chamou. Eu vou perguntar se a pastora está precisando de alguma coisa. Aí no 20 ele ordenou. Aí no 21 aqueles homens foram atados com seus chapéus, suas vestes e foram lançados no fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem bate em retirada é a doença, é o inferno, é o vício, é a doença, é a enfermidade, é o desemprego, é o vício da droga, é o vício da bebida, da pornografia. Em nome de Jesus, sejam queimados e destruídos. No 23, e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo, um fogo que ardia. Eu sei que às vezes a gente está numa luta tão grande, que parece que esse fogo vem para destruir. Mas não vai não. Esse fogo veio para mostrar a glória de Deus para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu pastor, para o seu irmão e para você que não acreditava mais. Aí, então o rei se espantou e se levantou depressa, falando e disse aos seus capitãos. Ele disse ao quem? Capitões. E quem era ele? Um rei. A política, bem aqui, ó, tá? Por que ele jogou aquelas pessoas? Porque ele tinha o poder de governo. Se você não governar, alguém vai governar por você. Se você não tiver o governo de Deus, vai ter o governo do inferno. É uma escolha nossa, diga glória a Deus. E respondeu e disse, eu, porém... Não, aí ele falou assim, ó, no 24, acha o 24 aí. Acha o 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro desse fogo? E responderam ao rei, 24, é verdade, ó rei. Aí no 25, tomou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, diga glória a Deus, soltos, eles foram lançados amarrados e eles ficaram soltos. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre agora em nome de Jesus. Rebachere cantare manaias. Seja livre do mioma, do câncer, da infertilidade. Seja livre, porque o 4º homem está contigo. Eles foram jogados amarrados, mas o rei viram soltos e andando e cantando e glorificando. Enquanto você está na fornalha, adore, cante, louve, adore, cante, louve, adore, cante e louve. Pega aquele corinho de fogo, pega aquela música e levanta e olha o sol e diga, eu estou aqui para contemplar as tuas maravilhas, Senhor. Eu ainda não estou vivendo o que eu queria, mas eu estou aqui para te servir. Porque nós estamos soltos, livres. A igreja perseguida está presa, amarrada. Eles morrem. A nossa morte, amados, não vai ser aquela morte que vai tirar a vida de fato, mas a morte do pecado, a morte daquela altivez, daquele orgulho. Quantas pessoas não estão mais aqui? Não é porque Deus não abençoou, mas é porque o orgulho prevaleceu.
Porque não quis entender o novo tempo. Porque não entende que Deus, Ele precisa que você e eu vivamos o tempo hoje presente. O nome presente não é em vão. Esteja nessa igreja por inteiro, por completo. O dízimo não é seu, a oferta é para o Senhor. Os pastores vão ficar aqui até Jesus decidir, porque Ele é o Rei da Glória. Jesus veio e se fez carne. Quando Ele voltar para nos buscar, Ele vem como na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dessa terra. Aplauda Jesus glorificando. Passeando dentro do fogo. Diga comigo, passeando dentro do fogo. Sem nenhum dano. E os aspectos do quarto é semelhante a um filho dos deuses. No original é Jesus passeando. Porque existe uma tarefa que Jesus mais ama, que é cuidar de você, quer zelar pela sua vida. E mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, Ele está do seu lado. Nós temos os nossos irmãos e nós vamos orar por eles. Mas eu quero dizer a vocês, mude a sua visão espiritual. Mude. Tenha uma fé corajosa. Tenha uma resistência em meio às pressões. Em meio às perseguições dos vizinhos com a Marília Mendonça, com o reggae, que não é o de Jesus. Resista ao mal e ele fugirá de vós, diga glória a Deus. No Oriente Médio e no norte da África, que é na Síria e no Iêmen que a gente viu, nós precisamos alcançar essas pessoas. Mais de 17 mil igrejas estão orando pelos irmãos. Eu quero saber se você vai fazer parte dessa igreja que ora, essa igreja que ora, que me dizima, que oferta. Em uma das aulas nossas, com o nosso missionário que estava lá no Paraguai, eu fiquei no Paraguai quase 30 dias. E numa aula que o Jamerson falou, pastor, e a gente perguntou qual a importância do amai, qual a importância da oração. Ele falou assim, pastora, se vocês aí no Brasil pararem de orar por nós, não é que nós vamos ficar doentes, não é que nós vamos ficar com fome, não é que vai faltar alguma coisa, nós vamos morrer. Isso marcou a minha vida. Então, se você acha que não tem nada para fazer, eu estou te dizendo, nós temos muita coisa para fazer. E nós vamos nos levantar agora e nós vamos orar pela igreja perseguida. Porque quando eu cuido dos dele, ele cuida de mim. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Eu só tenho como demonstrar esse amor se eu fizer o que o Senhor está mandando. Diga amém. Nós vamos aqui ficar de pé no nome de Jesus. 15 países estão sofrendo perseguição extrema. Diga 15. Aí você acha que é só você que está sofrendo, né? Amados, mesmo que Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem morrido, o corpo, que é o espírito, estariam intactos. Onde você vai morar eternamente? Pergunta para o seu irmão, onde você vai morar? Pergunta aí, onde você vai morar eternamente? Onde? Quem quer ir para o céu, diga glória a Deus. Quem quer morrer? Diminuiu, porque... Mas escuta, para ir para o céu tem que morrer. E pode ser uma morte não física, mas agora do orgulho, da inveja, do descaso, da palavra que foi liberada e você sofre retaliações até hoje. A gente pode morrer para nós mesmos hoje, diga glória a Deus. Diga assim, ó, Coreia do Norte, lá é crime. Diga, lá é crime ser cristão. É um crime contra o Estado.
Mas aqui no Mocajituba não é crime, diga a glória a Deus. Hã? Não, senhor, meu melhor. Pode ser. Na Somália, na Líbia, no Iêmen. No Iêmen, gente, que está na 4ª colocação da igreja, lá é uma guerra civil que torna os cristãos alvos. Na Síria, ela entrou para o top 15, saltando da posição da 18ª para a 6ª posição. Qual é o motivo da perseguição? Aumentou a violência, os ataques às igrejas. Eles chegam destruindo a igreja. Se chegarem na igreja, o que eles vão fazer? Proclamar Jesus, né? A gente não pensa como eles. Eu quero que você feche os olhos, você se imagine lá, adorando a Deus e cometendo um crime. Olha como isso é louco. E quem fez isso? O Estado, uma lei, alguém que foi votado. A Nigéria, líder de mortes. Só em 2024 foram mais de 4.000 crentes mortos. 4.000 na Nigéria. Só porque é crente. Só porque é crente morreram. E você acha que é só você que está sendo perseguido, né? Não. O Paquistão, o Irã. Lá no Irã está a briga dos Estados Unidos, né? Israel aumentando a pressão contra eles. Afeganistão, Sudão, Índia, Arábia Saudita. Então nós vamos entender que nós precisamos entrar nessa guerra com nossos irmãos, digam amém. É uma guerra porque existe um colapso estatal, existe um colapso de violência contra os nossos irmãos, mas nós estamos aqui e nós somos resistência. Eu quero chamar até a Ariana para vir aqui orar comigo e nós vamos orar juntos. E eu quero que você feche os olhos. Eu não quero que você cante agora, não. Eu quero que você diga: Senhor, visita a Coreia do Sul. Senhor, visita as leis, os governos. Abre os seus lábios e diga: Senhor, abençoa aquele povo lá. Eu não estou com meus pés lá, mas eu estou com a minha mente lá. Senhor, eu sei que eu preciso de ajuda, mas abençoa os meus irmãos da igreja perseguida. Levante a sua mão e diga assim: eu declaro que os anjos do Senhor possam estar visitando os meus irmãos que estão sofrendo retaliações, perseguições por amar ao Senhor. Eu peço a Ti misericórdia, eu peço a Ti misericórdia, eu peço a Ti misericórdia. Eu peço a Ti misericórdia dos nossos irmãos que estão morrendo por amor ao Teu nome, Jesus. Eu peço a Ti misericórdia, eu peço a Ti misericórdia, eu peço a Ti, visita o Iêmen, visita a Nigéria, visita o Sudão, visita os nossos irmãos, porque um dia nos encontraremos no céu, mas aqui nessa terra eu coloco à disposição a minha voz profética, a minha oração. Só ora quem tem intimidade, só ora quem tem relacionamento. E naquele grande dia, sabe, que Ele vai dizer assim: eu não te conheço, lança-te no inferno. Sabe por quê? Porque não orou, porque não falou com Ele, porque não teve relacionamento. E nessa noite o Senhor fala: buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Visita os nossos irmãos da igreja perseguida. Visita. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de
com muito louvor, é quando mesmo sem entender eu adoro. É quando mesmo sem entender eu oro. É quando mesmo sem entender eu confio que nessa fornalha o Senhor vai estar comigo, que nessa peleja o Senhor vai estar comigo. E quando você abre os seus lábios, meu irmão, grandes coisas acontecem no mundo espiritual. Quando você declara cura, oh, Deus envia cura milagrosa nesse lugar. Quando você abre a sua boca, o inferno bate em retirada agora. O vício vai ser lançado por terra agora. Porque você resolveu estar do lado daquele que é poderoso. Deus vai na frente. Ele abre o caminho. Ele quebra as correntes. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor está quebrando a corrente. A prisão. Nós estamos aqui, Senhor. Oramos agora e pedimos perdão porque não estamos orando como deveríamos. Não estamos buscando como deveríamos. Nós não estamos fazendo o que deveríamos. Mas nós nos levantamos agora. Renova nossas forças. Renova a força daquele que não tem. E levanta um novo tempo no Cajituba. Oreba, xerecanta, remanaias. Dissipa as trevas desse lugar. Oh, Espírito da verdade. Eita Deus. Cante, Deus. Com muito louvor. Abra os seus lábios. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Irebaxê, cantaré, malaias. Dissipa. A gente precisa entender o que Deus está falando. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Quando Ele fica em silêncio, oh, é porque está trabalhando. O Senhor batiza agora com fogo. Basta somente esperar o que teu Deus irá fazer. Porque quando Ele estender a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Toda enfermidade seja destruída agora. Levanta tuas mãos aos céus e diga a Ele, Deus. E Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espíritos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, tira o chão de dia. Erga suas mãos, sua bênção. Comece a cantar com muito. Oreba, xerecanta. Xereba, cantarei. Santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor está passando aqui. A cura está acontecendo. Você se posiciona agora. E você vai dizer, eu não sei você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Rebaxere cantarei manaias. Levanta as mãos quem sente o poder e a glória de Deus.
Levanta as mãos quem sente o Espírito da verdade. Xerebacantaremanaias. Cerca esse lugar. Pastor, o Senhor vai desbravar muitos lugares ainda aqui. Existe uma profeta que falou para mim: pega a sua mala, coloque o sapato, a roupa, o perfume no guarda-roupa e fique aqui até que o Senhor te promova, porque vocês serão promovidos. Isso é fato. E quando nós estamos num lugar, esse é o lugar de pertencimento hoje. Amanhã eu não sei, mas hoje é. E hoje, Deus tem milagre. O agora, Deus tem proteção. Tem muita gente ferida aqui, mas vocês estão sendo profetas. Tem muita gente que vai voltar ainda, porque um irmão, uma irmã entendeu que ela vai precisar buscar ele, não é o pastor que tem que buscar, não. E eu sei que não é fácil fazer a obra de Deus, mas vocês são profetas dessa terra. Da sua boca, desse altar, tem saído vida. E aqueles que assim entenderem serão curados, serão curados, serão curados das mazelas espirituais. De anos e anos e anos e anos. E todo o corpo do diaconato que está aqui estejam totalmente entregues e envolvidos de verdade nessa obra que é do Senhor. Porque eu sei que às vezes a gente pensa que vai morrer, mas Deus tem vida. Deus tem vida. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Ele é o escudo, Ele é o broquel, Ele é o escudo, Ele é o broquel desse lugar. E a bênção que foi liberada há anos aqui, o Senhor vai colher. É uma bênção que Deus tem há anos aqui, há anos. Vocês vão colher nesse lugar. E vai se estender pelas casas, pelos becos, e pelas vielas. Orebai, xerebacanta. Eu já tinha essa bênção para cá, mas eu vou dar agora. Eu vou dar agora, debaixo da autoridade do Rei da Glória. É sobre você, pastor. Quantas coisas, Jéssica, você já deixou para trás. Mas quando você tocar na mão de uma mulher, essa mulher vai receber a cura que você tem clamado. E um dia você vai testemunhar do que Deus fez e ainda vai fazer na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida da pastora Eliana. Que tantos pedidos me fazem e eu faço com vergonha. Mas que Deus possa abençoar vocês com a bênção necessária. Porque a salvação nós já temos. Mas o melhor dessa terra é para nós. E nós queremos o melhor dessa terra. E o Senhor gosta quando a gente pede. Porque Ele mesmo diz: pedir, 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 pedir. E pastor Jesus, nós estamos pedindo a tua misericórdia. Diga glória a Deus. Aplaude Jesus, glória. E você sairá daqui diferente. Diga glória a Deus. Eu saio daqui diferente. Obrigada, pastor.